Indo aqui para o descritivo, então, do pedido propriamente dito, né? Que é o portal CRM aqui. Então, vários recursos ali que eu já comentei ao longo do tempo, né? Aqui da nossa sala. Um detalhe aqui, ó. eh, Desconto no item do pedido, pegar, que é o escopo, né? Ele é restrito ao desconto informado nos elementos da tabela de preço, mínimo e máximo, né? Que eu ativo ele através de uma configuração, mas quando o Cigan quando o programa vê que o desconto é maior do que o previsto, ele não abre uma tela para eu solicitar a liberação, para eu informar a senha para liberar. Não, ele abre uma tela para que eu solicite a liberação, né? Então eu tenho essa configuração aqui, essa composição, e eu tenho outra forma de composição do desconto mínimo e máximo, também através dessas configurações aqui. Daí, nesse caso, sim, eu posso informar a senha na tela ou solicitar a liberação. Então, são pequenas diferenças. Então, quando eu vou implementar o meu portal CRM ou o meu portal representante, porque eu quero criar pedidos na web. Então, uma primeira avaliação que a SIGA faz vamos ver, então, exatamente como está o escopo que tu está utilizando no desktop e vamos ver a aderência dele ao que temos hoje no portal, né, para que não tenha nenhuma frustração ali no meio do caminho. Então, a SIGA faz essa avaliação e aqui diz como essa questão do desconto está implementada, né? Então, são questões sim, que sempre precisam ser avaliadas, porque são dois cenários, né? Ou dois tipos de cliente, vamos dizer assim. É o cliente que já está acostumado a usar o ambiente desktop e tem todas aquelas possibilidades, aqueles recursos, e ele agora chamou a atenção dele o portal, ele quer utilizar o portal, né, por vários motivos. Então, esse cliente ele pode ou possivelmente ele vai sentir falta de algum recurso que não tenha, né? Então, por isso dessa documentação de escopo e não escopo, justamente para não frustrar esse nosso cliente que agora eu vou usar o portal e deixar e ele, né, pensar que o portal é uma cópia do desktop, né? Então, por isso desse momento aqui nosso. E os clientes novos, né, que a SIGA vai adquirindo ao longo do tempo, que ainda não conhecem o desktop e não tiveram contato com o desktop. Então, eles vão ter possivelmente o primeiro contato com o desktop e ao mesmo tempo que o primeiro contato com o portal. Então, esse cliente, normalmente, né, ele não sente tanta diferença. Por quê? Porque ele já, né, ele já vai conhecer primeiro os recursos do portal ou vai conhecer os dois em paralelo, né? Ele não vai ficar anos trabalhando no desktop e depois usar o portal, né? Então, são perfis diferentes, né? Ambos muito importantes para a Cigan, né? A Cigan quer atender todos plenamente, né? Seja os clientes que já utilizam desktop, sejam os clientes novos que vão vir a utilizar desktop, portal, e os clientes da base que vão utilizar portal, mas existe, né, essa necessidade de, né, deixar claro as diferenças, né? Deixar transparente as diferenças para os clientes, né? Então, aqui eu tenho tudo que é escopo, né? Todos os tópicos que são escopo aqui do nosso portal, né? Eu consigo, né, ver a disponibilidade de estoque, eu sigo, valida a disponibilidade de estoque, valida essas questões todas, se o centro de armazenagem está apto para faturamento ou não, todas essas questões ali, o Siga valida, a busca da tabela, como eu falei, ele restringe lá várias questões. Eu posso usar material com configurador de produtos, né? Você vai abrir as telas lá do configurador para que ele monte e escolha as suas características, o conteúdo, né, de cada característica. Eu posso usar material com grade igual a numeração, né, tamanhos PMG, por exemplo, né, ou no calçado ali, né, a numeração do calçado. Você vai abrir a tela para ele escolher a numeração, né, que ele quer vender daquele produto, né? Eu posso usar material com lote, com número de série. Daí, essa questão do lote e do número de série tem uma diferença,
entre desktop e portal, um material com lote no portal. Não abre uma tela para que o usuário informe o lote, né? Diferentemente do desktop, onde eu tenho essa possibilidade. Não quer dizer que eu obrigatoriamente tenha que informar o lote no desktop no momento que eu estou criando o pedido, né? Eu posso informar num segundo momento ou deixar para o Cigam buscar o lote conforme as regras lá do PVPS, né? Ah, então, no ambiente web, né, no portal, eu consigo utilizar material com lote, só que não existe uma tela onde eu informe o lote lá, né? Isso, a SIGA decidiu assim nesse momento, né, para que o cliente possa trabalhar com lote, mas ele não vai informar o lote no momento da venda. Ele vai informar o lote num segundo momento, na interface desktop, ou fazer como boa parte dos clientes utilizam, né? O Cigam busca o lote de forma automatizada, com base na data de vencimento, lá no momento do faturamento. Então, daí eu consigo ter a busca do lote de forma automatizada. Pequenas diferenças, assim, que existem entre os portais. Uma diferença bastante grande aqui, ó, é essa aqui, ó, o cálculo de imposto. O que que acontece no pedido do portal quando eu estou incluindo os itens, né? O Cigam ele não vai calculando os impostos de forma automática a cada item, a cada modificação do item. Ele calcula os impostos depois que eu inserir todos os itens. Tem um botão lá que a gente clica para ele calcular os impostos, ou quando eu vou trocar o controle do pedido, né? Ah, o pedido agora estava em digitação, agora eu vou trocar o controle dele para pedido digitado, por exemplo. Daí o Siga faz o cálculo de imposto nesse momento. Por quê? Porque na primeira versão do portal, lá, quando tinha os pedidos, a Siga tinha implementado isso. Cada item ele calculava os impostos. E aí a gente viu que na prática isso não deixava tudo muito lento, tudo muito moroso, e não é essa o propósito, né? Então, tinha que ter muita questão de infraestrutura por trás, né? Um servidor muito robusto para ser algo mais fácil ou mais rápido. Então, a SIGA se reuniu e decidiu, não, então essa é uma diferença entre portal e desktop, né? No desktop a gente continua calculando tudo por trás, né, ali dos impostos item a item, que não é somente os impostos, né, que o SIGA calcula, né? Ele calcula várias outras coisas, né? Calcula comissão, calcula pesos, calcula várias outras questões por trás ali, que para o usuário ele acaba não vendo isso em tela, né? Mas tem toda uma regra por trás. Então, a grande diferença entre desktop e portal é essa. O cálculo do imposto ele não é item a item, sim através de um botão onde eu clico e ele calcula, ou se eu não clicar nesse botão, quando eu trocar o controle, o Siga faz o cálculo de forma automatizada sem eu precisar clicar no botão. Então, essa é uma diferença bastante eh, visível, né? E bastante peculiar entre o portal e o desktop, né? Eu falei ali que a gente usa então um material com configurador, né? Mas restrito, né, à especificação 1 igual ao identificador. Quando a especificação 1 tiver outro recurso diferente do identificador, a gente ainda não está implementado. A questão do lote está aqui, aquilo que eu falei, da numeração, né? Questão das APIs. Ó, o que que nós temos lá? Materiais com lote mínimo e múltiplo. Lá. No cadastro do material, a gente tem lá no botão parâmetros, na guia comercial, a gente tem lá lote mínimo e lote múltiplo de venda. Ah, eu só consigo vender no mínimo 5, não posso vender 4, tenho que vender 5, e sempre múltiplos de 5 também, né? Então eu consigo vender 5, 10, 15, 25 e assim por diante. Isso não existia no portal até pouco tempo atrás. Agora está aqui como escopo, né? Então, né, algum cliente usou, sentiu necessidade e a Cigam implementou e colocou, né, lá como um recurso a mais. Aquilo que eu disse, as evoluções agora não vão continuar. É obrigação nossa, né, e entregando evoluções aí ao longo do tempo, conforme os clientes vão utilizando os portais. Então, lote mínimo e lote múltiplo não existia, só existia no desktop. Agora já existe
no portal. E assim por diante, várias outras questões aqui, ó. Ah, por exemplo, aqui, ó, valor mínimo do pedido através da configuração 2217, né? Também era não escopo, já é escopo no portal agora, né? Então, ele vai crescendo, vai ganhando corpo. O ICMS no preço unitário através da configuração 137. Ah, o SIGA pode incluir o ICMS no preço unitário, daquele item lá. Também está contemplado. Por quê? É porque algum cliente utilizou, sentiu falta, é importante para ele, né? Porque o cliente dele está acostumado a comprar dessa forma, ele está acostumado a trabalhar. Assim que vai lá e vai evoluindo e vai fazendo as entregas, né? Está equalizando, né, os recursos do portal com o desktop, mas com certeza, né, aquilo que eu disse e gosto de frisar, não vai ser um Ctrl+C, um Ctrl+V, né? Isso é fato, né? Não é a intenção da Cigan, né, transformar o desktop em web, e sim disponibilizar recursos que são de fato utilizados pelos clientes. Os encargos financeiros, assim, também podem fazer parte do preço unitário, né? É, Tem um campo lá, projeto. Quem usa projeto gostaria de informar o projeto no pedido. Tem o campo lá agora com a pesquisa de projetos que a gente pode informar. E algum não escopo aqui, né? Que também é tão importante saber o que é possível fazer. O que não é possível fazer também é bastante importante, né? As especificações, né, dos materiais lá, de 1 a 6, né? Então, elas ainda não estão contempladas no pedido, exceto a especificação do identificador, né? Então, isso sim. As regras e conceitos, aquilo que eu comentei, a manutenção dos lançamentos, o uso do questionário dentro do pedido não está disponível, né? Aquilo que eu comentei lá no slide, né? Tabela de preços com regras por dia de prazo não é escopo, aquilo que estava lá no PPT, né? Pesquisa de comissões, indexação, a conta gerencial no item do pedido, né? Não tem um campo para informar a conta gerencial, então eu tenho que ter isso parametrizado no SIGAN. Quando o sistema cria o pedido, né, no banco de dados, ele busca a conta gerencial tudo certinho, mas não existe esse campo ali para informar a conta gerencial, né? A questão aqui muito importante, quem trabalha com item de estrutura comercial, né? A explosão do kit ali na web a gente ainda não faz, né? A aglutinação de itens, a gente sabe que a gente tem botões lá no desktop que a gente manda aglutinar os itens iguais no mesmo pedido, isso ainda não existe, né? A questão de fazer baixas e efetivações, alguns recursos, então, existem no desktop que não estão disponíveis na web. Talvez um dia estejam, talvez estejam, né? Mas ãh, hoje o escopo e o não escopo é o que de fato está descrito nessa documentação aqui.